Fala galera, tudo bem? Vamos resolver mais essa questãozinha aqui do Enem 2024, prova de língua estrangeira, né? Opção espanhol. Bom, e a gente começa sempre pela perigrafia. É um texto que está postado e está publicado no jornal El País, né? E é um texto de Rosa Montero, que é uma escritora aí famosa, importante, né? Bom, o enunciado nos pede o seguinte: nesse texto, ao utilizar a expressão morir muy vivos, a escritora Rosa Monteiro evidencia a importância de se. Bom, então vamos dar uma olhada no texto, pensando nisso aí, né, dessa expressão morir muy vivos. O nome do texto já é Morir muy vivos, vamos ver melhor nesse contexto aí como ele se encaixa. No todo es perder, es cierto. Si te esfuerzas mucho y bien, porque no viene de fábrica, ganas conocimiento del mundo y de ti mismo, empatía, sosiego y, en suma, algo que podríamos denominar sabiduría. Pero creo que para ello hay que mantenerse alerta y no darse nunca por vencido. Pero también es un tiempo para saldar cuentas. No creo que haya que dejarse llevar por el peso de los días como un leño podrido al que las olas arrojan finalmente a la playa. Qué poético, ¿no? Uno siempre puede intentar sacarse alguna de las piedras que lleva a la espalda, decir las cosas que nunca se atrevió a decir, cumplir en la medida de lo posible los deseos arrumbados, rescatar algún sueño que quedó en la cuneta. No rendirse, esa es la clave. Y sobre todo decirse, ¿y por qué no? Porque la vejez no está reñida con la audacia. Debemos aspirar a morir muy vivos. É um texto muito bonito, né, galera? É um texto poético aí que está falando sobre um ato mesmo, uma tomada de decisão frente ao envelhecimento, né? Ela diz de uma forma muito poética, né? No creo que haya que dejarse llevar por el peso de los días como un leño podrido al que las hojas arrojan finalmente a la playa. Ou seja, você não deve simplesmente se entregar e deixar com que as ondas te levem, né? Como se você fosse aí um pedaço de pau podre que está jogado na praia e as ondas estão te levando. Tem que ter uma certa atitude na vida, né? Tem que pensar que sempre é tempo de poder tomar decisões, de poder fazer alguma coisa, né? E ela diz: Uno siempre puede intentar sacarse alguna de las piedras que lleva a la espalda. Ou seja, por que você está carregando todo esse peso aí, pensando, ah, meu Deus, que martírio? Você sempre pode tomar a decisão de tirar um ou outro ali, de tentar fazer alguma coisa em função de uma melhora aí. Y ela vai além, né? Ela diz: decir las cosas que nunca se atrevió a decir, cumplir en la medida de lo posible los deseos arrumbados, rescatar algum sueño que quedou en la cuneta. Ou seja, sempre é tempo de fazer alguma coisa, né? Sempre é tempo de retomar desejos antigos, de mudar, de dizer coisas que você nunca pensou em dizer. Então é um texto muito bacana. E aí, quando ela diz nesse final, devemos aspirar a morir muy vivos, dando um spoiler aí para a resposta dessa questão, é uma visão assim, que até mesmo na terceira idade, né, quando as pessoas estão velhas, você não tem que se entregar, a morte tem que te entregar vivo. A morte tem que te encontrar vivo. Porque você só vai morrer se você estiver vivo, mas é vivo no sentido de vida pulsante mesmo, sabe? É um resgate aí desse poder, dessa possibilidade de fazer coisas na terceira idade. Bom, o enunciado, então, pede aí o significado da expressão morir muy vivos. O que esse enunciado está nos pedindo? O que significa a expressão morir muy vivos nesse contexto, né? No contexto aqui desse texto da Rosa Monteiro. É a letra A, acumular sabedoria com o passar do tempo? Olha, o texto até fala sim de acumular sabedoria, né? Lá no início ela fala que algumas pessoas chamam isso aí de ficar juntando conhecimento de sabedoria, né? Mas a expressão mesmo morir muy vivos não tem muita coisa a ver com isso, né? E além disso, apesar de dizer que algumas pessoas chamam o processo descrito como sabedoria, a autora defende que esse é apenas um reflexo de um processo maior, o de não se dar por vencido ou por vencida frente ao envelhecimento. Então aí é um pedaço pequeno da questão, né? Letra B. Observar o impacto dos anos sobre o corpo. Não, aqui a gente tem um distrator de inadequação ao comando. Notar os efeitos da idade sobre o corpo não tem relação com a expressão morir muy vivos, e seria justamente o contrário, né? Rever os erros e os acertos de sua trajetória? Olha, essa questão aqui, cara, poderia pegar muita gente. A gente tem um distrator de interpretação indevida. A autora aborda a possibilidade de mudança e de tomada de ação que pode decorrer de uma reflexão sobre sua trajetória, mas o foco dela não é
falar desse ato de reflexão, né? É focar na possibilidade de mudança. Ela não está escrevendo um texto sobre a importância de olhar os acertos e os erros da vida para a partir deles tomar decisão. Ela está focando nessa tomada de decisão, é dizer que, olha só, você até pode fazer esse processo, né? Você pode chamar isso de sabedoria, você pode rever os erros e acertos, mas o mais importante é não se entregar. Inclusive, ela fala isso. Pero creo que para ello hay que mantenerse alerta e no darse nunca por vencido. Ou seja, meu filho, mesmo se você for analisar aí a questão da sabedoria, o que é importante é não se dar por vencido, é seguir a vida e saber que existe sempre a oportunidade de fazer novas escolhas, de fazer novas coisas. Letra D, desfrutar de todas as fases da vida. Exatamente. Essa alternativa é que pega essa ideia de que a morte vai te encontrar vivo, ou seja, a morte vai te encontrar aproveitando da terceira idade, né? Se for o caso aí de morrer por velhice. É essa ideia de desfrutar mesmo da vida em todas as fases, e nessa fase em específico, na fase da velhice, né? Letra E, libertar das amarras sociais. Essa daqui até poderia ir também, só que o texto não está falando abertamente ou diretamente de amarras sociais. A gente pode interpretar que viver a terceira idade com vida plena, né, tendo ações e sendo independente, poderia ser, de certa forma, quebrar com uma amarra social da visão do velhinho, da velhinha, mas o texto não está falando isso. Então, a gente teria que extrapolar o texto para afirmar essa alternativa. Então, finalizamos aqui essa questão na letra D, desfrutar de todas as fases da vida. É uma questão de nível médio, ela não é uma questão fácil, é uma questão aí do médio para difícil, é mais complicadinha de se resolver. Mas, tendo em vista aí essa ideia da morte te encontrar vivo, né, de morir muy vivos, a alternativa D tá certinha nessa ideia aí. Bom, galera, a gente se vê na próxima. Tchauzinho.